Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos, sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer uma grande dúvida trazida ao longo desse final de semana. Será que o ministro Celso de Mello incorreu no crime do artigo 28 da Lei 13.869 de 2019? Justamente, vou trabalhar aqui, será que o ministro decano da Suprema Corte praticou o crime de abuso de autoridade, como sustentaram alguns aí ao longo desse final de semana? Antes de analisar especificamente essa conduta e esse crime, deixa eu te pedir para deixar o joinha aí para mais pessoas terem acesso a esse vídeo, e se você não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreve, aciona o sininho aqui do lado. Por quê? Porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado, beleza? Antes de mais nada, pessoal, o que é que aconteceu e qual é o pano de fundo? Só para a gente se atualizar aqui. Alguns, a partir de um Twitter do presidente da República, passaram a advogar a tese de que o ministro decano da Suprema Corte, ao liberar, ao baixar ou derrubar o sigilo estampado em relação ao fatídico vídeo da reunião ministerial na sua quase integralidade, reservando apenas aí sigilo em relação a aspectos que havia menção a outros países por questão de relações diplomáticas, teria incorrido no crime do artigo 28 da nova Lei de Abuso de Autoridade. E o que é que esse artigo ele fala? Deixa eu trazer aqui a leitura rapidamente. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pessoal, primeiro de tudo, esse crime aqui, ele foi pensado, ele foi gestado, vinculado, não exclusivamente, mas pensado exclusivamente nas lógicas da interceptação telefônica e gravações telefônicas e interceptação ambiental, bem como gravações ambientais. Isso quer dizer, Pedro, que em relação a uma divulgação de vídeo de uma reunião, ele não seria aplicável, apesar de ele não ter sido pensado para esse tipo de situação. É sim possível que essa gravação ela seja estendida para uma gravação de uma reunião. Mas isso não quer dizer, e aqui é muito importante, que a conduta do ministro da Suprema Corte tenha se amoldado a esse tipo penal. Antes, o contrário. É completamente equivocada, me parece completamente equivocada essa percepção, e por vários motivos vamos ali alinhar pelo menos os principais. Pessoal, primeiro de tudo, lá no meu curso, quando eu falo sobre esse tipo, o curso da Lei de Abuso de Autoridade, em que eu esmiuço absolutamente todos os dispositivos dessa nova lei de abuso de autoridade, quando eu comento esse artigo 28, eu até critico o alcance específico desse tipo. Por quê? Porque perceba, para que houvesse esse crime, era preciso, além da divulgação do trecho de qualquer gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expor a intimidade, a vida privada, ferir a honra ou ferir a imagem do investigado ou do acusado, ou seja, especificamente, no caso do ministro Celso de Mello, a vítima destinatária desse tipo deveria ser o presidente. Por que eu estou falando isso? Porque alguns falaram, mas o ministro da Educação, quando ele fala aquelas coisas lá que ele falou, ele teve a sua honra, a sua intimidade exposta. Primeiro de tudo, ainda que se isso fosse verdade, que a gente vai ver que não houve efetivamente uma exposição da intimidade, o caso de atacar qualquer outro ministro não investigado, não processado, não teria o condão de materializar esse crime do artigo 28. É a primeira situação. Segunda situação, pessoal, não dá aqui para a gente pensar em falar que houve exposição de intimidade. Por quê? Porque não há qualquer intimidade quando é protegida numa reunião ministerial para mais de 20 pessoas e pior, sabendo que essa reunião seria filmada.
Ah, Pedro, mas é possível que fosse filmada para fins de controle interno. Ainda que esse fosse o argumento, que não me parece razoável, esse argumento seria falacioso. E por quê? Porque houve diversas outras declarações dizendo o quê? Que o objetivo da filmagem dessas reuniões era justamente com a finalidade de divulgação. Então perceba, se eu participo como ministro de Estado de uma reunião não sigilosa, sabendo que essa reunião será integralmente gravada e que o objetivo da gravação é justamente de divulgação, ou seja, de publicização do conteúdo e das imagens ali veiculadas, naturalmente eu não posso posteriormente me valer do escudo protetor da intimidade para esconder ou guardar, limitar a publicidade daquilo que eu falei. Além do que, a gente sabe que os documentos, pessoal, de reuniões produzidos pelo Estado brasileiro, para que ostentem um sigilo, eles precisam ser assim catalogados, de acordo com o mandamento da norma vigente. E em momento algum, essa reunião em especial, o seu registro e o que ali foi discutido, foi catalogado como um conteúdo sigiloso ou hipersigiloso por parte das autoridades administrativas do próprio Poder Executivo. Ora, nesse contexto, apenas durante as diligências investigativas é que houve o resguardo do sigilo, ultrapassada e vencida a etapa de sigilo pertinente aos esclarecimentos e às diligências investigatórias, não haveria mais razão de ser, daí porque houve a derrubada do sigilo e a publicização na sua íntegra. Ou seja, basicamente a gente não tem qualquer elemento minimamente forte para apontar categoricamente que a conduta do ministro decano da Suprema Corte se amoldou aqui a esse artigo 28. E se não fosse suficiente, pessoal, ainda que houvesse o que a gente já apontou, que não há qualquer adequação formal à tipicidade do artigo 28, o crime de abuso de autoridade, ele tem uma elementação, uma estruturação, melhor colocando, um elemento subjetivo bastante específico. O artigo 1º, parágrafo 1º, ele aponta que para que haja crime de abuso de autoridade, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente tenha finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por capricho ou satisfação pessoal. E minha gente, venhamos e convenhamos, não me parece assim ser minimamente razoável afirmar que o ministro da Suprema Corte, o ministro Celso de Mello, tenha atuado mediante essa motivação. É muito frágil os elementos, são muito frágeis os elementos para afirmar algo dessa situação, beleza? Então perceba, aqui a gente tem um crime que ele visa a proteger aquele vazamento, divulgação de trechos que sem qualquer pertinência com a investigação, sobre a ideia e o palio de publicização de derrubar algo que é extremamente íntimo e privado, sem qualquer conexão com a ideia da investigação propriamente dita e de qualquer interesse público apto a suplantar justamente o interesse privado na situação, para evitar meras exposições, ridicularizações e violação ao direito à intimidade. Aqui a gente tem algo, eu sei que é sempre muito polêmico, mas me desculpe, eu vou ter que apontar. Vocês lembram que dentro daquele show de horrores que foram as gravações, os vazamentos da conversa da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula, eu não vou nem falar deles dois, mas num monte daquelas divulgações houve o vazamento de quê? De uma conversa da ex-primeira-dama, Dona Marisa, com um de seus filhos, que não tinha absolutamente nada a ver. Aí mostrava a ex-primeira-dama xingando, falando palavrão, e uma conversa com o filho, não tinha absolutamente nada a ver. Não se amoldaria o tipo penal, justamente. Por quê? Porque ela não era investigada. Mas ali, pessoal, presta
atenção, não tinha absolutamente nada a ver e se tratava de uma conversa com o filho dela, em que como é que eu posso dizer, a intimidade e a privacidade estavam inerentes, é algo muito íncito a uma conversa sem qualquer, especificamente essa, e eu acho que nunca vi ninguém questionando essa conversa assim, específica, não há qualquer interesse público naquela divulgação e pior, não havia qualquer pertinência com a prova que se desejava produzir. O intuito ali, me parece, se não deliberadamente, mas vocacionadamente, apenas para atacar a integridade e violar a intimidade daquela conversa. É completamente diferente da divulgação de uma reunião interministerial com mais de 20 pessoas que sabidamente estava sendo filmada e cuja finalidade dessa filmagem era justamente preparar material de divulgação. Nesse contexto, pessoal, dificilmente aqui a gente vai ter um mínimo de plausibilidade. E repito, a análise é exclusivamente técnica, sem paixões ou predileções políticas, porque esse não é o meu objetivo. Pedro, você tem alinhamentos políticos, vocês têm predileções políticas, é claro, como todo e qualquer ser humano eu tenho esse direito e não vou me esconder de exercê-lo. Só que a minha função aqui não é fazer paixões ou avaliações, melhor dizendo, condicionado a paixões políticas, mas exclusivamente uma análise fria e técnica. Se você discorda, tem todo o direito, comenta aí embaixo, traz as suas razões, mas não com bravatas ou com menosprezo de posições políticas e tudo mais, porque esse aqui não é o espaço, beleza? Espero que eu tenha colocado alguma coisa aí, contribuído para esclarecer essa situação. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, boa semana!